agora com a presença dos nossos convidados. Queria agradecer muito a presença do Arthur Duval e também do Renan Santos, que estão aqui na cidade e toparam fazer um bate-papo aqui com a gente, falar de política, falar de conjunturas de maneira geral. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Arthur. Obrigado pelo convite. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês, daí eu já vou passando para a bancada, né? Vocês sempre foram defensores contumazes ali da terceira via. Acreditam que nem Lula nem Bolsonaro seria uma opção bacana para o país para os próximos 4 anos. Mas a gente vê com o decorrer das pesquisas que esses números apontam para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vai ficar nessa polarização que a gente tanto fala. Qual que é o Brasil que a gente vai encontrar em 2023 com um ou com outro? Vamos lá. Seja quem for o ganhador dessas eleições, eu vou te falar a real, você que está ouvindo aí, se prepare. A tua vida não vai melhorar nos próximos 4 anos, muito pelo contrário, ela vai piorar, tá? Eu acho que não preciso ficar falando mal do Lula aqui, né? Se o Lula ganhar, todo mundo sabe, é o maior corrupto da história do nosso país e você pode esperar que ele vai afundar ainda mais o nosso Brasil. E vou te dizer, né? Eu, pessoalmente, e o Renan que está aqui do meu lado, a gente está bem ferrado, inclusive, se o Lula ganhar, porque com certeza a gente está no topo da lista da vingança desse cara, né? Agora, se o Bolsonaro ganhar, nós não podemos esperar nada diferente, né? Já visto o primeiro mandato dele, enquanto ele ainda era considerado um mito por muitas pessoas, enganou muita gente, assim como eu, por exemplo, e não fez nada do que o Brasil precisava. Muito pelo contrário, enterrou o combate à corrupção, não emplacou nenhum tipo de agenda liberal, mal acostumou o Congresso, dando recorde de emenda, cargo, orçamento para o Centrão, sem aprovar nada relevante. Então, no fim das contas, é o seguinte, a verdade é que não existe terceira via, tá? Nós estamos entre Lula e Bolsonaro e qualquer um dos dois que ganhe pode esperar que a sua vida vai piorar ainda mais. Emerson Celestino. Não é a verdade, né, que você acabou de falar, Arthur. O presidente teve grandes avanços, né, durante a pandemia, os números são positivos, mas você está na linha de criticar os dois candidatos, né? Você vem ao Paraná, você foi para Londrina, arrumou confusão em Londrina, veio para Maringá, criticou um deputado na última vez que você veio aqui, né, na bancada, inclusive, disse que ele passou mensagem para você ao vivo durante o programa. Qual é a perspectiva do MBL daqui para frente, sendo que está brigado tanto com o PT, com o Bolsonaro, que o Bolsonaro preza pela liberdade de expressão, preza pela democracia, você está falando que vai ser perseguido, vai ser um dos alvos preferidos do Lula, né? Se o ex-presidiário, que não vai ganhar, eu tenho certeza disso, aonde o Bolsonaro vai te prezar, privar da tua liberdade, aonde o Bolsonaro te toliu vocês do MBL alguma vez? Então vamos lá. Vamos começar? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, cara, qual a expectativa do MBL? Isso é uma pergunta bem objetiva, na verdade. A gente está a 15 dias da eleição e eu faço até uma aposta aqui com qualquer um que estiver na mesa. Eu aposto o quanto vocês quiserem que o bolsonarismo vai diminuir em número de deputados e o MBL vai crescer. A gente pode fazer uma aposta, isso aqui é algo objetivo. Não é, alguém pensou que o outro achou, não. É bem objetivo o número. E o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. O Bolsonaro, ele não só não é defensor de coisa nenhuma de liberdade de expressão, haja vista que ele é um dos grandes financiadores com dinheiro público, inclusive da Rede Jovem Pan, tá? Eu peço perdão aí, não quero parecer grosseiro, mas a real é que a Jovem Pan recebe mais de R$1 milhão por mês do próprio Bolsonaro, do dinheiro dos impostos dos mais pobres, coisa que ele prometeu na campanha que jamais ia fazer. Isso para mim não parece nem um pouco liberdade de expressão. Isso na verdade é bem parecido com o que o PT tem feito durante os últimos 13 anos. Mas você já comparou que o Lula, que o ex-presidiário, que o PT mandava para a Jovem Pan e o que o Bolsonaro manda agora para a Jovem Pan? Sim. Você já fez essa comparação? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te roubar R$1.000 ou se eu te roubar R$10 mil, eu sou ladrão ou não? Isso é dinheiro de roubo, isso é dinheiro de comunicação. Não é de roubo, não. Eu não estou falando que ele é ladrão. Isso é dinheiro de comunicação. Você vem na Jovem Pan criticar a verba de publicidade que o governo Bolsonaro transfere para fazer publicidade. Sim. Do governo Bolsonaro, sim, através de vacina, alguma coisa assim, em relação a isso? Não isso pode? É dinheiro de roubo? Não, eu não falei que era dinheiro de roubo. Não, você acabou de falar. Não. Ó, é triste. Qual é o seu nome, perdão? Celestino. Celestino, o senhor não entendeu uma simples analogia, é bem triste para um jornalista. O que eu disse é o seguinte, eu vou repetir. Jornalista é só... Tudo bem, um comentarista tem que entender uma simples analogia. Se eu digo para o senhor que eu não escolho entre um ladrão que me roubou 1.000 e um ladrão que me roubou 10 mil...
E eu comparo isso com... Arthur, eu não... Esse dinheiro não foi Nossa, roubado. pera aí. Calma lá. Esse dinheiro é da comunicação. Sério que você não entendeu ainda? Transferido Calma lá, para as calma lá. rádios. Vamos lá, eu vou mudar o exemplo então. Eu vou mudar o exemplo. Não é Eu vou mudar o exemplo então, para ver se o senhor entende. Imagina que eu tenho uma namorada e ela me traiu com 2 amigos. Aí eu termino com ela e começo com uma outra namorada que me traiu com 1 amigo. O Bolsonaro não me traiu afetivamente com ninguém. Você escolhe entre uma das 2 namoradas? Então vamos lá, eu não estou falando que o Bolsonaro traiu a esposa dele, não, é uma analogia. O que eu estou dizendo é, se o PT era ruim, eu não acho que o Bolsonaro é bom por causa disso. O PT é um lixo, o PT é a pior coisa pro país que a gente pode esperar. Agora, é fácil falar isso numa rádio, é fácil falar isso. Foi cerceado no seu direito de Então eu vou te dar um liberdade de exemplo, expressão eu vou dar um presidente exemplo. Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo. O bolsonarismo, será que a gente pode, se é que a gente pode chamar assim, eu tenho que tomar cuidado para não tomar processo, já mandou prender, por exemplo, 2 doadores do MBL por supostamente terem lavado 400 milhões de reais. É óbvio que a acusação era um absurdo. Foi o presidente Bolsonaro que mandou, Não, foi a não Polícia falei Federal, isso. o Ministério Público Eu não de falei São isso. Paulo? Eu não falei o Bolsonaro. Cara, que, assim, tem que... Conta o caso aqui, porque esse aqui é um dos casos mais escandalosos que eu vejo. Exatamente. Sim, a gente- exatamente esse caso. Eu tô nesse processo. Desvio, então? Não levei Mas processo aonde- de desvio. aonde Bolsonaro não. Cuidado, você é um comentarista Aonde político, não venha Bolsonaro com entra mentira. isso? Presta atenção, houve uma thread feita por um bolsonarista que foi replicada e transformada numa peça por um promotor abertamente bolsonarista no Twitter, abertamente defende o Bolsonaro, compartilha conteúdo do Bolsonaro. Esse promotor vai e ataca adversários políticos do bolsonarismo com uma peça absolutamente absurda. A peça cai, ele perde na justiça. 2 pessoas são presas injustamente por conta disso. Num processo político, vamos lembrar, no ano de 2020, em que pessoas foram perseguidas por delegados de polícia civil, também ligados ao bolsonarismo, que compartilham e divulgam conteúdos do bolsonarismo, naquilo que os bolsonaristas também costumam dizer da esquerda, num processo de aparelhamento de outras instituições. Nós fomos alvo disso. Nós tivemos sigilo bancário quebrado, nós expusemos nossa conta, passamos por cima disso e vencemos. Inclusive, o promotor em questão foi repreendido pelo próprio judiciário, por conta da peça dele. Então, sim, o que o Bolsonaro fez, e isso aqui a gente não pode ficar brincando, o Bolsonaro começou a cruzar certas linhas que o PT também cruzou. Porque, assim como o PT, ele tem um projeto autoritário de poder. E a sociedade civil tem que brecar isso, sempre. Assim como brecou com o PT, porque nós brecamos, nós peitamos o PT. Você acredita no fascismo? Não. Eu Não vou... acredito no fascismo Bolsonaro. nenhum. Não. Eu acredito que tem gente que cruza a linha. E toda vez que cruza a linha, isso tem que ser parado. Eu não Mesmo- compro o discursinho mole do PT. Mesmo Eu não estando compro lá em porque eu conheço. 2018 com o Bolsonaro. Eu vou passar pro Luiz Neto, porque senão a gente vai ficar Claro, vambora. num debate aqui meio unilateral e tem esse lado aqui também para fazer a pergunta. Vai lá, Neto. Agradecer a participação do Arthur Duval e do Renan Santos aqui na Jovem Pan. E eu queria fazer uma pergunta inicialmente pro Arthur, dizendo o seguinte: vou ser caçado, mas sair atirando. Isso aí foi uma frase que você disse referente ao processo de cassação que você sofreu na Assembleia Legislativa de em São Paulo. Esse cair atirando, seria atirando em todas as lideranças, em todos os lados, em todos os partidos, por uma questão da cassação, que te chateou bastante, isso é notório, a gente percebe através de tudo que a gente vem enfrentando por aqui, ou seria em relação a São Paulo? Você vai fiscalizar mais São Paulo? O que você está vendo na realidade lá de São Paulo que poderia ser mudado? E também para os dois, o MBL ele se perdeu ao longo do processo? Porque o MBL era um movimento que amparou tantos brasileiros, o próprio Lanza aqui, que na bancada já foi membro do MBL. Onde que ele se perdeu? Foi Vamos na lá. política? Foi aonde? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é o seguinte: quando eu falo que é atirando, significa que eu não vou me vender pra ninguém. Se eu tivesse baixado a bola ou pra Bolsonaro, ou pra PT, ou pro próprio governo, com certeza não teria sido caçado. Um colega meu literalmente passou as mãos nos seios de outra deputada, foi cheirar pro governo e foi salvo. Cair atirando significa o seguinte: pode cortar minha cabeça, mas eu não abro mão dos meus princípios. E o MBL não se perdeu em ponto nenhum, muito pelo contrário. O MBL está mais forte do que nunca e isso é um dado objetivo. A gente pode ver, inclusive, depois da eleição. No dia 3 de outubro, a gente vai saber se o MBL realmente se perdeu ou se o MBL representa uma parcela corajosa da população que não se vende a like e a discurso fácil, que bater no PT é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais num estado como o Paraná, quando você tem pessoas conservadoras, pessoas que não aturam, inclusive a esquerda, aqui. Agora, o difícil é você bater de frente com o que está errado quando é do lado que você tem que perder para isso no começo. Né? Não é fácil você bater no Bolsonaro em 2019, quando a gente estava sozinho batendo de frente com esse desgraçado. Entendeu? Agora sim, eu desafio vocês a mostrarem, sei lá, cita 3 incoerências do MBL aí.
Acho que a maior questão era a expectativa Ucrânia da pode ser população. uma. Eu acho que é manter você. Não, ida na Ucrânia pode ser uma. a minha ida na Ucrânia é minha, não é do MBL. Então, mas você faz que eu parte do fiquei MBL. questionado. Você Não, fez uma gente, um de cada vaquinha. vez, vamos lá. De cada vez. Você fez uma vaquinha para ir pro MBL. Ô, Celestino, por gentileza, por gentileza, por gentileza. Eu sei que vocês Por estão gentileza. acostumados, às vezes, com o pessoal aqui que concorda mais com vocês, mas eu tô aqui pra discordar mesmo. Não, aqui ninguém senta Pera lá, deixa eu deixar claro aqui. Acho que o contraditório, o espaço, o debate fica propositivo quando a gente entra e faz a pergunta, ouve, daí depois retruca, não tem problema. Acho que o espaço, a bancada é pra isso mesmo. Agora, garantir a fala dos entrevistados e o Luiz Neto. Agradecer, né? Acredito que aqui não é uma sala de inquisição, nem para confrontar nenhum convidado, todos estão aqui de bom grado. E acho que não é nenhuma questão de citar as incoerências, é citar a expectativa da população. O que era esperado pela população era uma postura um tanto quanto diferente do que a gente vê na realidade das assembleias dos estados aí e na própria Câmara Federal. O Kim Kataguiri não está aqui, mas é um dos deputados onde as pessoas tinham muita expectativa em relação ao mandato dele e não foram supridas nessa expectativa. A gente vê, o que a gente vê, não digo mais do mesmo, mas pouco do que deveria ser feito ou do que se esperava ser feito. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você pensa a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro, não? Acredito também, era uma outra expectativa, né? Não, porque eu queria assim, me cita um deputado mais produtivo que o Kim. Não é nem a questão de ser, nem a questão de ser produtivo em relação, porque assim, é questão de produtividade, a gente sabe que é muito relativo em relação ao deputado. Não, é bem pessoal. objetivo. É bem objetivo. É objetivo. É muito Objetivo. relativo. É objetivo. É objetivo. Relatórios aprovados. Pergunta, Neto, pergunta, Neto. Ah, não, maravilha. Que não é minha questão aqui para discutir sobre a postura dele. Mas não havia essa expectativa, porque, por exemplo, Maringá, vou dar um exemplo. Vocês estão em Maringá. O MBL em Maringá já foi muito mais forte. Então, eu questiono esse crescimento. Já foi. Nós já tivemos a participação de até um deputado que renegou o MBL, entre outras questões. Posso responder? Por favor, vai. Pelo menos ele fez a pergunta, começo, meio e fim. Não vamos interromper o cara. Sobre o MBL, mas vou começar pelos mandatos do Kim. Você fez uma pergunta e a gente tem que responder de forma objetiva. Claro. O Kim saíram 2 rankings agora, um deles da revista Veja, específicos sobre produtividade. O Kim foi o deputado mais produtivo dessa última legislatura na Câmara dos Deputados. Fato, dado. Relatórios apresentados, relatórios aprovados em comissão, projetos, emendas aprovadas na Câmara dos Deputados. Ele entregou. E para o que ele se propôs a fazer, quais eram as propostas dele? De fiscalização do governo, não importa se fosse um governo do PT ou se fosse um governo do Bolsonaro, posicionamento na defesa do combate à corrupção, defesa de reformas liberais, quando liberais, inclusive. Isso Kim cumpriu. E aí, cabe ao julgamento... Eu ouvi o senhor, deixa eu responder. Cabe ao Kim, agora, e o eleitor, convencer o eleitor, ó, fiz esse trabalho. Se o eleitor, assim, a população é uma coisa muito vaga. A população está brava com o MBL. Eu vou falar uma coisa, o MBL não está aqui como num concurso de popularidade ou num concurso para ser um movimento mais bacana, que vai agradar todo mundo. Se a população escolher um caminho ruim, nós vamos discordar da população. A gente não tá aqui pra... A gente defende valores e posições claras. Se uma parte dessas pessoas falar, não, nós queremos o Bolsonaro, nós queremos que seguir a linha da Carla Zambelli, sejam felizes. As pesquisas demonstram que a população está querendo seguir o caminho do Lula e já seguiram o caminho do PT por 4 eleições seguidas. Ora, tudo bem. Dia desses, eu até comentar, houve a votação sobre aquele piso da enfermagem. Um absurdo. Passou, foi sancionado, depois o STF derrubou. Inclusive a posição do STF, a forma como fez, foi autoritária, como ele sempre vem sendo. Mas o Kim votou contra. A maior parte da população e a maior parte da Câmara dos Deputados entendeu, de forma estúpida, que tinha que aumentar o piso ali da enfermagem. O Kim foi contra. Tomar decisões impopulares faz parte da nossa linha. Quando você citou o passado do MBL, quando o MBL se posicionou, por exemplo, a favor da reforma da Previdência ainda no governo Temer, na época o Bolsonaro foi contra, o Eduardo Bolsonaro foram contra. Todos eles foram contra. O bolsonarismo foi contra. O petismo também. São as duas forças dominantes no jogo político. Nós não. Nós somos a favor. Trabalhamos para tentar passar. Essa é a nossa linha. Então, vocês vão perder seguidores, vocês vão decepcionar. É da vida. Não é nem essa questão que eu questionei. Deixa eu só justificar. Muito rápido. Seguinte, não é essa questão que eu questionei. É quando se fala do movimento e vira-se uma questão política da coisa. Porque o Kim era algo que defendia com afinco algumas coisas nas redes sociais que a gente não viu essa atuação no Congresso. Cita 3 aí. Não, cita, por favor. Não é nem questão de citar, é questão da postura. Eu quero ajudar a sua resposta. Não é nem questão, é questão da postura. Eu falo isso. Deixa. Desculpa, cara. E aí o senhor vem aqui dar risada como se o senhor fosse dono.
Eu sou, na verdade, eu tô indo porque você falou... Eu estou aqui para dar a minha opinião e questionar você pela sua postura. Tudo bem. Então entenda isso. Cita 3 contradições do Kim aí. Eu estou aqui para debater com você, é uma opinião. Deixa eu tirar, senão vão ficar... Virou um movimento político, assim como todos os outros. Mas todo movimento político é político. Virou um movimento eleitoreiro. Não. Por favor, cara. Espera. Com todo respeito. Posso tentar responder você? Eu não ri de você. Eu não ri de você. Eu tô tentando... Mas mostra sim, mostra. Mostro nada, eu tô tentando te ouvir. Eu não te interrompi nem rir. Eu tô tentando ser respeitoso contigo. O que eu não consigo entender, assim, eu queria que você, de forma objetiva, falasse o que é isso. Porque, assim, nós cumprimos as nossas pautas. Nós cumprimos a nossa agenda. A gente cumpre ela. A gente arruma brigas. E, assim, você é eleitoreiro. Eu participo de eleições. Ou todo mundo participa de eleições e fazer parte do processo político, você pode dizer, eu quero ser um movimento político que não participa de eleições. Existem alguns. Nós participamos. Não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, a legislação eleitoral, se eu for falar em termos bem técnicos, proíbe a gente de se posicionar do ponto de vista eleitoral. O MBL não pode nem pedir voto nos candidatos que são egressos do MBL. É bem bizarro isso. Mas, assim, se você tenta ser mais objetivo na tua crítica, porque eu acho que você vai encontrar posições que nós já erramos. Nós erramos, posso colocar aqui, a gente pode levantar a discussão. Nós erramos, por exemplo, no apoio recente ao Sérgio Moro. Se eu for falar assim nesse processo histórico recente que a gente teve aqui no Brasil, por isso que eu defendo assim, com unhas e dentes, a trajetória do MBL. O MBL se manteve fiel a essa trajetória. Você vai pegar a carta que o MBL fez em 2014, quando ele começou. Reformas econômicas liberais, combate a privilégio no Estado, à época, defesa da Operação Lava Jato. Tudo isso a gente manteve. A gente vê, por exemplo, o atual presidente Jair Bolsonaro como o maior inimigo que houve a Operação Lava Jato. E podemos aqui discutir, debater tudo isso uma boa com vocês. Até porque o juiz da Lava Jato veio aqui de Maringá. Nós falamos o Moro hoje, que está se posicionando pró-Bolsonaro, é um cara que tá completamente insano, tá completamente fora da realidade. Acho que deu um tapa aí, peço desculpas. Então é isso, assim, vamos discutir abertamente, mas tenta ser mais objetivo e criterioso. Vamos rodar, eu vou passar para o francês. A rejeição maior do candidato Bolsonaro é na maioria do eleitorado feminino, né? No caso específico do Val aí, do Mamãe Falei, também tem alguma coisa disso aí. A sua presença na linha de frente não estaria desgastando o MBL, os candidatos que ele tenta apoiar? Não. Já vista que os eventos que eu participo são todos lotados, você pode me acompanhar pelo Instagram, inclusive aqui no Paraná, que nem é o meu estado, e eu também nem estou pedindo voto, eu não sou candidato. Mas se o MBL entendesse dessa forma, eu estaria fora, e na verdade muito pelo contrário. Né? A gente aparece justamente porque a gente agrega. Agora também, de novo, nós vamos ter um resultado muito objetivo para a gente discutir daqui 15 dias. Né? Daqui dia 2 de outubro a gente vai saber se tudo isso que eu estou falando eu estou viajando ou se não, se eu estou certo. Né? Eu já estive certo, já estive errado outras vezes. Eu acho que dessa vez eu estou certo. A gente vai ver. Me parece que a encrenca te acompanha, né? Você está num... Sim. Sim. Ó, nisso a gente vai concordar. O João Bétega lá também agora, lá... Pois é. O Bétega, ele é o único paranaense que não pode entrar na LEP. Uhum. Por quê? Porque ele questiona deputado. Ele foi proibido. Foi uma não sei se foi uma ata, mas foi uma ata da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, proibindo a pessoa dele de entrar. É verdade. Inclusive tiraram os dados do portal Transparência, no caso dele. São coisas... meio bizarro. Vocês estavam lá quando aconteceu o problema agora? Qual deles? Escolhe um aí. Tem que especificar. Não. Eu tinha deixado o Bétega e tinha ido pro hotel deixar minha mala. Nesse período ele foi lá. Uma pena. Eu gostaria de encontrar o soldado Fruta e a esposa dele, que aparentemente gostam muito de privilégios, né? Foram bater no Bétega por causa disso. Mas não tava lá. Mas o vídeo tá aí pra todo mundo ver. Vocês vão passar por Londrina também? Nós passamos, né? Nós passamos já. Agora a gente vai embora. Hoje é o nosso último dia aqui no Paraná e vamos embora amanhã cedo. Eu vou passar pro professor Itamar fazer a pergunta dele. Objetivo. Arthur, você colocou aí a piora do Brasil. No entanto, nós temos dados concretos, são fatos. A economia crescendo. Inflação até fechada em agosto, 4,4% em 2022, é menor do que na maioria dos países do Ocidente. Emprego em alta, criminalidade em queda. Mesmo assim, você detecta
o caos no Brasil. Eu diria, temos um problema, né? O relativismo cultural leva ao relativismo moral e o relativismo moral leva a isso, né? Ou seja, você compara, para você, Lula e Bolsonaro, um que destrói a economia, outro que conserta, tem o mesmo valor. Digamos, o propósito de você vir para o Paraná, fazer essa campanha indireta para o Lula, te faz feliz? Vamos lá? Olha, para começar, quem faz a maior campanha pro Lula é o Bolsonaro, né? O Lula só existe hoje em algum termo, em alguma popularidade por causa do Bolsonaro. Eu quero lembrar que em 2019, em janeiro de 2019, tinha candidato do PT, né, que foi disputar a eleição em 2020, colocando o banner azul, tirando a estrela do PT. E hoje virou cool você gostar do Lula justamente porque o Bolsonaro é muito ruim. Eu gostei da tua fala que você falou que o relativismo, ele leva ao relativismo moral. E o que você fez foi justamente relativizar os números, né? Você falou... Não, como é que você falou? A criminalidade está em baixa, a inflação está em alta, o emprego está em alta. Relacionado ao quê? Ao período deste ano específico? Porque se você pegar do governo Bolsonaro inteiro, inclusive de antes da pandemia, você vai ver que a gente perdeu a inflação para toda a União Europeia, que ele gosta de comparar, com os Estados Unidos. Nós perdemos da inflação de todos esses países Você tá mentindo, até esse último período agora, que inclusive tem um grande dedo desse artificialismo que ele está fazendo na baixa da gasolina e que nós vamos pagar a conta em 2023. Isso é exatamente o que a Dilma fez na véspera da eleição, né? Mais do que isso, o Bolsonaro, Arthur. Inclusive, agora acabou de passar a PEC Kamikaze, que vai custar mais de 40 bilhões aos cofres públicos, quebrando o teto de gastos que nós lutamos tanto para barrar, para passar. Né? Então, quem está relativizando é o senhor. O Renan tem alguns dados. Você está mentindo. Você está mentindo. Pega os dados concretos aí. Pega os dados de 2021 e 2022. Acompanhou os dados recentes que, para mim, me assustam sobre o mercado financeiro brasileiro, em que a Bolsa subiu porque o Lula apareceu com o Meirelles? Assusta. Assusta o relativismo no mercado financeiro brasileiro, que comemora, o Lula chamou o Meirelles. Mas o ponto é o seguinte... Falar em dados de inflação, esses dados recentes que a gente está vendo aqui que o pessoal do bolsonarismo está comemorando, após 4 anos muito ruins, em que nós perdemos espaço nós tivemos durante todo esse período a terceira maior, você tem que se lembrar, a terceira maior inflação da América Latina, a gente ficou com a 4ª maior taxa de desemprego do mundo. Só que são dados reais também. Só que, num véspera de eleição, o Bolsonaro faz redução de impostos, altera preços e joga a bomba fiscal para outro ano. Vocês sabem quem fez isso, pessoal? Todo mundo sabe quem fez isso. Foi o último governo do Lula. Na crise de 2008, ele teve aquele plano de injeção de gastos, joga a bucha pro governo Dilma Rousseff. Tivemos 4 anos muito ruins, que foi o primeiro mandato da Dilma Rousseff. É a mesma estratégia gastadora. PEC Kamikaze e mais. O governo Lula, naquela crise de 2008, nem ele foi capaz de destruir os pressupostos fiscais daquele governo, regra de ouro e tal. O Bolsonaro suspendeu o funcionamento das regras orçamentárias brasileiras com a PEC Kamikaze. E aí estão comemorando aqui. Lógico, são 400 bilhões que estão sendo jogados agora pro próximo ano fiscal. Isso aqui é uma irresponsabilidade. Alguém ficar comemorando isso é uma insanidade, pessoal. São as mesmas práticas adotadas no campo econômico pelo PT. O Lanza vai fazer a pergunta agora de maneira objetiva. Olha, de maneira um pouco mais objetiva, vamos falar um pouquinho mais de realidade, principalmente de campanhas eleitorais. Eu tava dando uma analisada no site do TSE, principalmente dos candidatos a deputado estadual e federal do MBL lá em São Paulo, Cristiano Beraldo, Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias e, salvo engano, também o Renato Batista. Todos eles, mesmo que de maneira privada, receberam verba do União Brasil. Todos eles. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Eu gostaria de saber de vocês, tanto do Renan quanto do Arthur, acredito até que o Renan possa responder melhor essa pergunta, o porquê desses candidatos terem recebido essa verba do partido, quer queira ou não, é uma verba do partido, mesmo que privada. E segundo, e se o movimento em si não acha que acaba sendo imoral / algo assim meio hipócrita do próprio Movimento Brasil Livre de receber esse dinheiro, principalmente quando o movimento levanta a bandeira de não querer ter influência de partidos políticos? Ô Lanza, com todo respeito, cara, quando você vai fazer uma pergunta, ainda mais quando ela for ácida, tenta pelo menos dar uma estudada no que você está falando. Não, eu dei uma estudada, tá no portal tá no portal do TSE, Arthur. Eu sei. O dinheiro não é dinheiro público. O dinheiro é privado. Ele vem via partido. Eu citei isso na minha pergunta, isso, inclusive. então, mas o dinheiro ele entra numa conta. Tem uma conta do partido e o partido repassa. Você sabe quem faz isso também? O Partido Novo. Não, mas sabe quem não faz isso?
o teu candidato Romero Marques, que está usando 200 pau do fundo eleitoral. Ou a Clara Quito, que é libertária e usa dinheiro também do fundo eleitoral. Eu nem queria falar deles aqui, eu não queria te constranger com isso. Agora, você faz uma pergunta de um jeito... tosco. Tosco. Você quer ser maldoso de um jeito tosco, aí você não consegue, cara. Não é querer ser maldoso, é transparente. Não, mas sendo transparente, entra no portal transparente. Você tava Vocês aqui... vieram aqui, Não, eu vim aqui responder a pergunta, rádio, cara. esculacharam a rádio, esculacharam os comentaristas. Calma lá. Você vê como tá fácil. Qual o respeito que vocês estão tendo? Qual o respeito que vocês estão tendo com a Jovem Pan? Dá licença. Agora vocês não aceitam o contraditório. Eu aceito. Responde a pergunta dele. Tô respondendo, cara. Você não deixa eu responder. Desqualificar, responde. Você não deixa eu responder. Mas você não sabe. Celestino, Você está desqualificando ele. Celestino, Só, calma lá. Você quer responder? Não, cara, a pergunta vem assim. Tá aqui um monte de ouvinte aqui dizendo o que nós trouxemos. Não tem elogio nenhum Tá pra bom, vocês. beleza. Mas não quero elogio. Pode, gente, quem quer me xingar, Eu não xinga. quero dois diretos ali. Não Pode tá xingar. xingando, mas Gente, Deixa eu gente, falar de respeito de vocês. Vocês querem que a gente vá embora? A gente vai embora. Mas calma assim, lá, vocês não, aqui calma não lá, tem, aqui não calma tem lá. algodão doce, amigo. Aqui mandou a pergunta, vem me falar que eu venho fazer campanha indireta pro Lula, vem falar que o MBL se perdeu. Aí eu falo que o cara não sabe fazer uma pergunta e se ficam ofendidinhos. Aqui é assim, amigo. Deu, tomou. Aqui é assim, deu, tomou. A próxima vez que me chamar, saiba que é assim, brother. Ou vocês trazem alguém melhor pra debater comigo, Deixa. ou então aceitem que vocês não estão sabendo lidar com as minhas respostas. Deixa. Eu posso tentar responder ele? Pode, Foi do MBL, pode, por cara. favor. É novo, deixa eu explicar, cara. Ótimo. Não vai responder não vai responder não. Acabou o tempo, não vai responder porra nenhuma. Vamos pro Beltrame Imóveis. Vamos lá. Eu tenho tempo aqui, filho, não posso ficar nisso aqui até tarde, não. Vamos lá? Tá. Tô com o microfone aberto? Tá. Tô com o microfone aberto? Só antes, Carioquinha, só antes de fazer isso aqui, eu queria fazer uma última pergunta pra gente encerrar o ciclo, daí a gente cai pra Beltrame e encerra o programa, tá? Aham. A minha pergunta ela é simples, tá? A gente tava falando aqui, foi uma fala do Renan que me chamou um pouco de atenção, né? Aprovou de forma estúpida o piso da enfermagem, que é uma questão que é cara a população hoje. O pessoal tá batalhando... Da enfermagem. Isso, da enfermagem. Tá há algum tempo já debatendo sobre isso, né? E assim, foi feito pelas vias democráticas. Então, assim, o parlamento ele é um espaço de representação que é plural. E daí eu queria entender um pouco melhor, porque assim, vocês sempre foram muito combativos, isso é fato, ninguém tá tirando disso, né? Sempre foram pra cima, sempre conversaram, sempre foi pro meio das manifestações de Lula, de Bolsonaro, de todo mundo. Foi lá tomar porrada, tomou porrada, bateu, não sei se bateu, mas assim... Pra rede social vale, sei lá, pra fazer esse tipo de coisa, mas quando você tá no parlamento, eu acredito que você tem que respeitar o contraditório e debater essas ideias, né? É evidente. Agora eu queria entender um pouco melhor por que foi aprovado de forma estúpida, se passou pelos trâmites, né? O que aconteceu ali foi uma decisão do Barroso que basicamente atendeu um pedido do Conselho Nacional de Saúde e de Serviços Públicos, né? Eu queria entender de você, Renan, por que é estúpido a aprovação da lei da enfermagem? É estúpido do ponto de vista político, do ponto de vista econômico? Como que é estúpido isso? Nos dois termos. Na verdade, é estúpido no conceito de burro, de ignorante e do ponto de vista político, pois fizeram isso de forma populista. Todo mundo sabia que a consequência natural desse aumento desse piso ia ser, no momento em que a tabela SUS não é ajustada, e a gente sabe que a tabela SUS não é ajustada, você aumenta demais o custo operacional de santas casas que já estão todas quebradas, de pequenos hospitais privados que atuam na tabela SUS e de hospitais públicos que atuam na tabela SUS. Ao fazer isso, esses caras não têm como operar. E aí começou demissão em massa, como a gente viu. Em inúmeros estados do Brasil começou a acontecer. Os deputados sabiam disso. O Kim sabe, o Kim conversou com os deputados. Só que no ano eleitoral, os caras tomam uma decisão que não é estúpida do ponto de vista político para eles. Porque aí eles votam, enfermeiros, estamos com vocês. Né? E do ponto de vista econômico, todo mundo sabe, as consequências foram muito rápidas. Eu posso ainda colocar um adendo, já que... Bom, aqui ninguém é fã do Supremo. Eu também acho estúpida a forma como o Barroso derrubou isso. A forma como o Barroso agiu passou por cima de uma decisão que foi estúpida do parlamento, mas foi uma decisão que a nossa democracia, regida pelo nosso sistema, garante. E eles fizeram assim. O que o Barroso fez pode até não ser estúpido do ponto de vista econômico, mas o político foi. E eu não nego que foi estúpido. E todo mundo sabia, os deputados sabem. E na verdade, lá naquele parlamento, todos os dias decisões estúpidas estão sendo tomadas, sem mínimo contato com a realidade, mas são tomadas, né? Assim, porque a gente viu alguns projetos, inclusive do Kim, que foram baseados da equipe econômica do Ciro Gomes, né? Então, assim, há um espaço aberto para se debater esse tipo de coisa nesse sentido. Com certeza. Né? Um exemplo,
O Kim, eu tô pra lembrar o nome do deputado, um deputado do Ceará, lá do... Foi secretário do Ciro Gomes. Eu vou tentar lembrar, acho que é Marconi. Eles liberaram 140 bi em 2019 é esse pro mesmo que eu tô governo falando. Bolsonaro, foi um relatório do Kim. Não, Marconi Pereira de Goiás, é do Ceará. Eles liberaram 140 bi num relatório que o Kim fez para o governo Bolsonaro ali, e não sei se foi 19 ou 20, me corrige se eu estiver errado aqui. E você pode ouvir às vezes um cara de esquerda, um cara de direita. Lá no Congresso, o bom debate acontece. Na verdade, o Kim só teve esse desempenho bom ao longo dos últimos anos porque ele foi capaz de ter um diálogo com muita gente. Ok, infelizmente nosso tempo é exíguo, adoraria ver mais bate-boca, mas não é possível, né?